Boa tarde, Gazeta Entrevista inicia a última edição da semana, nesta sexta-feira, aqui em Rio Branco, uma sexta-feira ensolarada. O dia hoje está de uma beleza incomum, né? Um céuzão azul, desde manhã cedo, muito bonito. Parece que já anunciando uma nova friagem aí no início da próxima semana. Muito bom, boa tarde para você, né? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Os dois primeiros blocos do programa de hoje, nós vamos conversar sobre uma ação do nosso Tribunal de Justiça do Acre. Mas antes de eu chamar a entrevistada, deixa eu lembrar aqui uma situação. O cantor Milton Nascimento, ele tem uma música, tem um verso lá, que diz assim: todo artista tem que ir aonde o povo está. O Tribunal de Justiça do Acre, a exemplo de outros tribunais, principalmente aqui na região amazônica, tem alguns projetos que levam em conta esse princípio que está nesse verso dessa música. Um dos projetos que tem esse verso como uma espécie de farol é um projeto chamado Projeto Cidadão. No caso, não é um artista indo aonde o povo está, mas a justiça indo aonde o povo está, levando serviços, serviços que são oferecidos pela justiça aos locais mais distantes. Em função da pandemia, claro que esse projeto também foi impactado e teve que paralisar as atividades, deve manter uma ou outra coisa ainda funcionando, mas não tem como, com a série de restrições e os cuidados necessários nesse momento tão especial que nós vivemos, manter o projeto cidadão nos moldes que havia, né? Mas nós temos uma situação bem interessante, que tem muito interesse público, que é o que o Tribunal de Justiça está chamando agora, numa expressão que essa linguagem jurídica, né, que é uma linguagem bem típica, e fala que é uma conversão de união estável em casamento. Vamos conversar sobre isso com a coordenadora do Projeto Cidadão, mas daqui a pouquinho, porque agora eu tenho uma reportagem do Neuvan Negreiros e da Débora Ribeiro, que vai tratar a respeito de uma parte da nossa conversa aqui no Gazeta Entrevista hoje. Por gentileza, pode rodar a reportagem. 51.553 casamentos já foram realizados por meio do Projeto Cidadão, de iniciativa do Tribunal de Justiça do Acre. São 26 anos atuando, mas a proposta está suspensa desde o ano passado. Com o início da pandemia do novo coronavírus, em 2019 foram realizados mais de 20 mil atendimentos em 7 edições. Para este ano, o Tribunal de Justiça decidiu trazer de volta o projeto. É claro que não vai ser igual às edições anteriores, com todos os casais juntos. Mas como o principal objetivo é oficializar os relacionamentos, isso sim vai ser alcançado. A diferença também está no nome e em parte da proposta. Primeira edição de conversão coletiva de união estável em casamento. São esperados 300 casais interessados, mas a proposta é exclusivamente para quem já vive uma união estável. Os interessados vão agendar por telefone para que não cause aglomerações e através desse agendamento eles levarão seus documentos até o Fórum Barão para fazer uma triagem e depois seguirem para o cartório. O processo de forma gratuita é realizado apenas para a população de baixa renda. Os documentos que precisam ser apresentados pelas pessoas solteiras são a certidão de nascimento atualizada, emitida no máximo 180 dias, o CPF, o RG e um comprovante de endereço. Já para os que já foram casados, é preciso apresentar a averbação do divórcio atualizada, emitida também há no máximo 180 dias, além do CPF, RG e de um comprovante de endereço. E a edição deste ano, além desse novo formato, também chega com outra novidade. Nessa nossa edição, nós também faremos casamentos homoafetivos. Então, se você tem a sua relação já estável, você traz seus documentos e aí vai ser tudo analisado
e depois encaminhado para o cartório. Bom, obrigado, Débora, obrigado a Neuvan pela reportagem. Agora nós vamos conversar com a coordenadora do Projeto Cidadão, do nosso Tribunal de Justiça aqui, Lenice Lima. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao programa Gazeta Entrevista. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês para poder prestar mais informações aí à população interessada na nossa ação. Bom, eu queria primeiro que você explicasse a diferença entre o casamento coletivo e essa primeira edição da conversão coletiva de união estável em casamento. Eu achei essa expressão fantástica, né? É meio complicada, sim, mas é engraçado essa linguagem jurídica. Qual é a diferença entre a primeira edição e o casamento coletivo? Então, vamos lá. A conversão de união estável, ela já existe de direito para quem quiser. Então, essa conversão, basta você chegar no cartório e fazer o procedimento. A diferença de conversão de união estável para casamento é que na conversão de união estável não vai haver a celebração do casamento. Não precisa de um juiz de paz para fazer essa celebração. O procedimento ele acontece direto no cartório e o casal, quando apresenta seus documentos e quer fazer essa conversão, ele já sai do cartório com a sua certidão de casamento em mãos, não necessitando de cerimônia para a realização do casamento. O casamento em si, ele precisa da celebração do juiz. E aí tem toda aquela parte de que o juiz reúne o casal, que assina os documentos ali na hora, a sua habilitação, e após isso é que ele recebe a certidão de casamento. Ô Lenice, eu queria entender o seguinte, do ponto de vista estritamente jurídico, legal, obedecendo às leis, um casal que mantém união estável por, vamos supor, 42 anos, a lei entende que não precisa ter mais nada para se comprovar do ponto de vista documental, eu não preciso ter um documento, a lei não precisa ter um documento para entender que aquele casal tem uma união estável. Qual é a importância de uma iniciativa como essa do TJ em converter essa união estável em casamento? A importância jurídica disso? A importância jurídica. Geralmente, né, quando você precisa de algum procedimento, seja aposentadoria, seja comprovar a tua união com a pessoa com quem você vive, você precisa apresentar a tua certidão de casamento. Uma declaração de união estável, ela vai servir até certo ponto para algumas situações, né, jurídicas que você precise. Seja junto ao INSS ou a um banco, alguma coisa que a pessoa precisa comprovar a sua união. A certidão de casamento, ela já te garante isso, né? É um documento que te garante essa união. A única coisa que você precisa fazer é ir ao cartório e levar a tua certidão de nascimento, o documento de identificação e fazer esse procedimento. Então, você declara verbalmente que você já convive com essa pessoa. Essa declaração verbal, ela tem valor jurídico, então você declara que convive e após isso, você faz essa conversão e recebe a sua certidão de casamento. Então, é um procedimento simples, mas que também tem um custo para o cidadão. E essa ação do Tribunal de Justiça em fazer essa conversão coletiva, que nós estamos chamando, é justamente por não podermos aglomerar pessoas, né? Por conta da pandemia, o Projeto Cidadão, ano passado, não fez nenhuma ação, inclusive os casamentos coletivos que a gente faz e que precisa da presença dos casais para a celebração pelo juiz, não aconteceu. Então, o doutor Edinaldo, né, teve essa ideia da gente fazer esse procedimento de uma forma que não vai causar aglomeração, por isso a gente fez um atendimento de agendamento via telefone.
esses casais foram marcados com dia e hora para que a gente possa analisar os documentos dele e, após isso, encaminhá-los ao cartório para se... Tivemos problemas novamente com o sinal com a Lenice Lima. Será que a gente vai conseguir manter? Essa é uma situação em que essa conversão... Voltamos ao sinal? Oi, Lenice, pode retomar o seu raciocínio. Estou te ouvindo. Pode retomar o seu raciocínio. Eu falei, até eu achei que estava gravando. Não, tá. Você falou a respeito que que os casais eles saem de lá já com o documento, com a certidão em mãos. Com o documento em mãos, é a certidão de casamento. Então, não precisa de um ato de celebração do juiz. Em parte, isso facilita, né, a vida do cidadão, porque ele já sai do cartório com essa certidão, não precisa ter uma celebração, né? Apesar de que muitos casais, eles sonham, né, com a festa do casamento, com a celebração pelo juiz, isso é importante para o casal também. Por isso que o Projeto Cidadão sempre faz a cerimônia, né, com juiz, com decoração, com arte nupcial. Então, que a gente... É um momento importante para eles, é um momento que é o sonho da vida deles, é casar, é ter uma festa, é ter uma marcha nupcial. Então, assim, o casamento, ele proporciona isso, né? Enquanto que a conversão, ele não vai proporcionar esse momento do casamento. Agora, tem um outro detalhe que eu acho que é importante a gente falar aqui, até porque os casais precisam se preparar para poder respeitar tudo que o Tribunal de Justiça exige. A questão da testemunha, Lenice, eu queria que você explicasse isso. Porque lá no casamento coletivo, havia testemunhas, mas parece que a coisa era um pouco... não havia uma exigência tão grande em relação às testemunhas terem relação com o casal, mas parece que agora, essa conversão, a conversa é outra, né? A testemunha precisa... Deixa eu te esclarecer. As testemunhas sempre foram necessárias. Só que as testemunhas, elas comparecem ao cartório, juntamente com o casal, no momento da habilitação. Então, eles assinam já esse documento. Por isso que não há exigência do comparecimento da testemunha no ato do casamento coletivo, da celebração pelo juiz, porque eles já compareceram antes ao cartório e já assinaram os documentos que eles precisavam. E agora? Precisará, sim, de testemunhas, estarão lá com eles, a gente vai estar orientando no momento que eles forem fazer a habilitação no cartório, a conversão, eles irão, sim, com as testemunhas. Agora, eu vou fazer um intervalo agora. Agora, eu queria que você voltasse depois do intervalo, Lenice, explicando a seguinte coisa. Como é que as pessoas, essas testemunhas, vão assegurar para a justiça que determinado casal tem X anos de união estável? E se eu faço parte de um casal que tem pouco tempo de união estável, como é que eu posso fazer para poder fazer parte dessa primeira edição, dessa conversão? Eu queria saber essa relação de boa-fé da testemunha para assegurar que o casal tem muito tempo de união estável ou não. Me parece que é algo assim um pouco subjetivo. O que assegura uma união estável há bastante tempo e uma união estável recente? E eu acho que isso a gente precisa deixar melhor esclarecido. Nós vamos fazer um breve intervalo agora e voltamos com a coordenadora do Projeto Cidadão do nosso Tribunal de Justiça, Lenice Lima.